seja muito bem-vindo a mais um podcast de casal para casais. Eu sou a Gisele Guasti. E eu, Márcio Guasti. É isso aí. E olha, eu já gostaria de falar para vocês, antes de começarmos aqui um bate-papo que vai ser incrível, para você parar tudo que você está fazendo. Compartilha esse link com mais pessoas. Porque tem pessoas que estão precisando. E aí você pode ser luz na vida desses casais, sabe? Sabe o que é aquela parte de você semear na vida de outra pessoa? Pois é. Faça isso agora. Já coloca aí, ativa esse sininho também para você não perder nenhum episódio, que toda quarta-feira às 8 horas nós estamos aqui. Aproveita, curte e comenta, que nós temos o maior prazer de tirar suas dúvidas, de te esclarecer qualquer coisa que você esteja passando de repente no seu casamento, tá com alguma dificuldade, a gente pode te orientar. Já siga nossas redes sociais, @mentores de casais, tá? Para ficar por dentro de dicas. Ali a gente compartilha conteúdos. Então não perca, nós estamos aqui inteiramente para poder compartilhar sobre a sua vida, né, meu bem? É isso aí. Mas antes de começarmos esse programa, que vai edificar o seu lar, vai edificar o seu casamento, nós precisamos de falar sobre um produto, sobre produtos, aliás. Sobre uma parceira que está aqui com a gente já há todo esse tempo, que é a Lucy Lucy, né, meu bem? É verdade, uma empresa incrível que entendeu o propósito sobre família, né, que tem princípio, que é falar da palavra do Senhor também, de Deus, além de levar saúde e bem-estar para a sua casa, assim como leva para a nossa casa, para a nossa família, né? Foi o que mais me chamou a atenção nessa empresa, é a forma deles olharem para a família. É um ministério. É verdade. É um ministério, porque alcançar pessoas de todas as idades, pessoas de todas as classes sociais que querem fazer uma renda extra, ela consegue vender esses produtos e adquirir treinamentos semanais, uma loja e-commerce própria dela, já pronta. Sensacional. É alucinante. E além disso, você consumir todos os produtos pela metade do valor, você consegue comprar por 50% quando você faz o cadastro do Silos. É muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo desse episódio a descrição do link para você já conseguir também comprar aí através de 25% de desconto com o meu cupom. É um presente meu, nosso. Para você, tá? E eu vou deixar o QR Code, então já ativa e coloca aí esse cupom para funcionar e já aproveita todos os benefícios desses produtos. Nós estamos tomando aqui o matcha, que é muito bom esse chá. Que delícia! Né? Esse chá gelado maravilhoso para quem tem retenção de líquido, para te dar uma energia, ele é incrível. Mas eu não queria falar dele hoje não, meu amor. Não. Ele tá sempre com a gente, né? Sim. Ele tá sempre com a gente, ele tá na mesa, ele tá aprendendo sobre casamento, esse mate. É verdade. Mas nós vamos falar hoje sobre esse produto aqui, que nós começamos a usar e ele é maravilhoso. Que é esse creme dental, que é todo natural e trabalha por um clareamento natural para os seus dentes. É verdade. E junto a isso, nós temos esse pozinho aqui que você tem que usar só 2 vezes na semana. Ele é poderoso, esse pozinho. Aloe vera, carvão. Ele tem vários produtos aqui, vários produtos naturais que trazem um clareamento para o seu dente instantâneo. Quando você usa ele, você já vê a diferença. Eu tenho 3 semanas que eu estou usando e eu estou vendo completamente diferente, porque eu tomo muito café e aí tá totalmente transformador. Eu sugiro você fazer esse teste. Uma dica incrível, então, para quem já toma esse cafezinho aí, tá com os dentes amarelados, coloca em uso, né? Nós já estamos vendo já a diferença na nossa casa. Os clientes que estão usando também, as pessoas que estão consumindo também estão tendo resultado positivo, né? E o mais interessante é sem flúor, sem parabenos, olha que incrível, cuidando da saúde. Sem glúten, sem lactose, todos os produtos da Lucy Lucy é dessa forma. Cuidando da sua boca, né? É cicatrizante também. Agora que eu tô lembrando daquele testemunho daquela cliente, que ela tinha gengivite. Isso aí. E ela começou a usar e parou de sangrar o dente. Exatamente. Então, são produtos essenciais de qualidade. Então, só clicar no link e já adquirir. Mas sem mais delongas, né, meu amor? Bora! Vambora para o que interessa agora. Mais um assunto incrível, maravilhoso. E nós estamos aqui com um casal incrível, que é do Casamento Mais Leve. E nós estamos com a Manu Calil e com o Fábio Calil. Sejam muito bem-vindos. Que prazer receber vocês aqui. É uma honra para nós.
Obrigada. Pode ir, meu bem. Primeiras damas. Oi, oi, oi. Oi. Muito prazer. É um privilégio estar aqui compartilhando com vocês, com esse casal incrível também, que tem esse chamado, né, de alcançar famílias, que é um chamado igual ao nosso. E vai ser maravilhoso. Uau, vai ser incrível. Muito obrigado, privilégio, honra estar junto com vocês aqui, né, Márcio, Gisele, e a gente está aqui realmente para servir o seu público, servir as pessoas, isso é o que queima no nosso coração. Que Amém. maravilha. Olha, eu estou muito lisonjeada de receber esse casal que tem a mesma missão, Verdade. né? Que é levar mesmo para você, né, seu casamento, que tem como mudar a situação, tem como mudar a rota do que você está vivendo e tem como você entender que existe um casamento mais leve. Verdade. Quando você Isso é sensacional. Quando você chega num local, aí você encontra um mecânico, um engenheiro, aí você tem aquele assunto em comum para lidar ali, né? A gente ama quando a gente encontra eles, porque a gente tem muita coisa em comum para também compartilhar, né? Porque nós temos um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele vem através das nossas vidas para transbordar na sua. Então, não tem muito outros papos. O papo aqui é casamento, o papo aqui é restauração. Então, pega um papel, pega uma caneta, porque vai sair daqui coisas que você vai colocar em ordem na sua vida. Basta você querer. Uau, Amém, é amém. isso mesmo. E eles são capacitados, buscam se conhecer cada vez mais no autodesenvolvimento e também se capacitar para poder transbordar na sua vida. Então, eles são terapeutas, já um pouquinho do que eles fazem, tá bom? Porque antes de saber o que eles fazem, eu sei que eles são como casal e são filhos de Deus. Né, meu amor? É Isso aí a gente já sabe. Mais importante. Que é o mais importante de tudo. Mas eu gostaria de deixar vocês livres, fica à vontade, vocês estão em casa, tá? E que vocês falassem para nós quanto tempo que vocês estão juntos, de casado, de relacionamento. Fala para nós. Vou deixar isso para mim, porque, assim, muitas mulheres, sabe, Gisele? Ela acha que o marido, o homem, ele não tem aquela capacidade de guardar as datas, né? E como aqui somos casais que a gente gosta mesmo de falar, olha, a gente vive e a gente cada vez mais se capacita para ter um casamento leve, para ter um casamento pleno, extraordinário. Então, assim, eu e Manu, a gente tem aí por volta, vamos falar, 18 anos juntos. Uau. Mais ou menos, né? No próximo, dia 25, a gente vai fazer aí 16 anos de casado. Mas 16 anos. a gente tem uma história antes, né? Um tempo ali de noivado e tudo mais. Então é isso aí, né, meu bem? Acho que eu não errei nada não, né? Falou certinho. Que lindo, que lindo. E vocês têm quantos filhos? Surgiu aí frutos dessa união, né, de vocês dois. Quantos filhos vocês têm? A gente tem o Lorenzo, que tem 12 anos, e tem a Antonella, que vai fazer 8 anos, dia 8 de novembro. Que lindo, E é um casal precioso, que nos ensina algo todos os dias. Que lindo, Uau, que que lindo. legal. Casalzinho igual a gente tem, a gente sabe muito bem como que é, né? É Deus nos maravilhoso. agraciou, na verdade. Com Em ter um certeza. casalzinho, eles são especiais, graças Mas a Deus. é tudo. A gente tava falando aqui, Gisele, que, em primeiro lugar, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Então, nós somos filhos de Deus. E foi fruto de oração, né? É mesmo? Quando a gente teve o Lourenço primeiro, então ali a gente orou falando, Deus, queremos, programamos e tal. Então, assim, se vai vir menino ou menina, e a vontade de Deus. Agora, com a Antonella, a gente foi bem intencional, né? A gente Na começou a verdade, fazer... quando eu engravidei do Lorenzo, a gente já tinha o nome Antonella. Uau. Então, aí o Fábio, né, acabou escolhendo o Lorenzo, né, meu bem? Que foi você que escolheu. eu escolhi o Lourenço por uma... Com uma influência muito grande aqui da mãe. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tá mais na mulher, né? Então a gente tem que escutar esses conselhos, assim, Ela é mais sabe? sensível, né, Muito Fábio? mais sensível. E aí depois Deus nos presenteou com a Antonella, que eu recebi uma palavra quando ela estava no meu ventre, eu estava no monte e Deus falou assim, ó, antes dela estar no seu ventre, ela já estava nos meus sonhos. E antes dela ter um pai terreno, ela já tem um pai celestial. Que lindo. Então, essa mensagem, assim, eu até passo isso para ela, porque ela estava nos sonhos de Deus, né? Como todos nós, mas, assim, isso foi
falado e eu nunca mais vou esquecer. Foi marcante, legal. né? E isso é legal você transbordar mesmo para ela, porque isso fortalece a identidade dela, para ela de fato saber que ela tem um pai Isso. maior e Isso acima de aí. tudo que é Deus. Então, que testemunho lindo, É um né? propósito, né? Uhum. Um propósito. Quando a criança ela cresce totalmente afada das nossas falhas, dos nossos pecados, ela tem essa essência e a gente consegue transmitir para ela que ela tem um propósito nessa terra e a gente consegue transmitir para ela quem ela é, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu sou Deus para essa criança até certo ponto. Ela precisa de entender o que é Deus através da minha vida. Então eu sou espelho para ela. Então é muito importante o que vocês estão fazendo, porque o chamado dela já é certo. Porque quando a gente recebe isso, como nós recebemos do Heitor, como nós recebemos da Helena, a gente sabe a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. É. Não é pela gente. É verdade. O papai vira Nunca e fala foi. bem assim aqui, vou dar uma moralzinha aí, porque vocês estão com preciosidade nossa aí. Isso aí. Eu só te dei a responsabilidade. Isso. Vai treinar ele. Vai treinar eles. Coloca ele nos meus caminhos. É. Mas Sim. ele é 100% meu. É isso aí. A gente Sobre isso. costuma ouvir sempre que os filhos são bênçãos, são herança do Senhor para as nossas vidas. Mas, na verdade, antes de ser herança para as nossas vidas, ele é herança do Senhor. Então, a gente está cuidando dessa herança de Deus. Porque um dia vai estar lá com o papai na eternidade. Então, a gente como é que a gente está cuidando? Então, essa parte é muito importante. A gente tem visto tantos filhos sendo machucados, filhos que não têm a presença dos pais, os pais trocando presentes por presença. E aí a gente vê o que está acontecendo nesse mundo, né? Crianças crescendo sem uma identidade fortalecida e totalmente destruídas, rejeições. A gente vê muito isso dentro dos lares, né? Infelizmente. Então, a gente ter esse caminho que vocês têm de ensinar o filho de vocês no caminho do Senhor e deixar esse legado para eles. Vocês estão certíssimos, né, meu amor? É Uau, esse caminho é isso mesmo, aí. que é isso que tem que fazer. Porque é um legado. É um Verdade. legado que nós vamos deixar, são os nossos filhos. E nós seremos cobrados, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje as telas ainda estão aí para nos ajudar, né? Nossa. Entre aspas. É. A atrapalhar. Atrapalhar. Muita informação. A dopamina barata. A dopamina barata, Tá se nós falharmos nesse quesito, a gente sabota um projeto que o Senhor colocou em nossas mãos, filhos. É verdade. Então nós precisamos de ficar muito alerta em relação à disciplina, como nós falamos. Pessoal, nós começamos o podcast aqui uma meia hora antes, tá? Nós estávamos já nos bastidores já conversando sobre isso. Então nós temos que fazer o quê? Nós precisamos de monitorar, disciplinar, para amanhã ser estilo de vida para eles. Pô, ainda bem que meu pai fez isso comigo naquela época, porque se ele não tivesse feito, hoje eu estaria assim ou de outra forma. Por que que nós falamos isso? Porque a dopamina, com muito tempo, Fábio, usada, barata dessa forma, vai chegar um tempo que ele vai se ocupar. Vai chegar um tempo que vai chegar as responsabilidades. E aí, quando chegar as responsabilidades, meu amigo, o cérebro vai pedir aquilo. E aí ele vai entregar aquilo aonde? Em uma bebida, em um cigarro, em um cigarro de maconha, em uma carreira de cocaína. Por quê? Ele precisa de suprir aquilo que o cérebro ficou acostumado há anos, que foi o quê? A dopamina barata. Ele vai cobrar isso uma hora. Então nós precisamos de entender o quê? Que nós precisamos de discipliná-los agora. É verdade. E, Gisele e Márcio, sei que a gente ainda vai transcorrer com muitas coisas aqui. Vambora! Mas vou pegar o exemplo agora. A gente teve recente maior evento de homens no Espírito Santo, que foi o Summit. E eu levei o Lorenzo. E a gente estava na mesa de totó, eu e o Lorenzo. Então, assim, eu joguei com ele uma partida e nós perdemos a primeira partida. Aí ele falou assim, não, a próxima eu vou sozinho. Eu avisei para ele assim, ó, sozinho você não vai conseguir, porque você está contra 2. Não, eu vou sozinho. Eu falei, olha, eu como seu pai ainda falei assim, vou te falar de novo, sozinho você não vai ganhar. É sempre melhor você buscar ajuda. Uau! Então, aí ele foi, não, mas eu vou sozinho. Eu falei, então vou deixar você, olha a palavra que eu falei, eu vou deixar você provar o que vai acontecer. Ele foi, rapidamente perdeu, sim. Aí,
Ô pai, vamos jogar de novo. Aí me chamou pra jogar. Aí depois que eu falei isso com ele, tinha um irmão que ele gravou o vídeo e depois me mandou. Cara, foi uma lição, assim, das coisas pequenas que a gente às vezes... Sim. Não adianta a gente viver uma fachada. A gente fala aquilo, mas não vive. Verdade. Aí é uma verdadeira hipocrisia, né? Aham. É. Aí eu fui, vamos jogar então. Eu até falei com o Manu na hora que nós chegamos, e ele todo feliz. Nós tínhamos que sair da mesa. Do Totó, porque a gente não perdeu mais. Depois daquilo. Olha, tá vendo? Uau. Todos passavam assim, eu falei, filho, e eu tava servindo, eu falei, filho, não posso ficar mais, porque daqui a pouco alguém vai falar, poxa, eu já só te vi na mesa de Totó. Uau! Olha o drive que instalou no menino, né? Grande ensinamento, porque, né? na verdade, E ele teve a experiência dele, né? Através porque, do pai fazendo isso. Calil, a gente não tá aqui pra criar filho, cara. É. Quem cria filho é pato, galinha, cachorro. A gente tá aqui é pra treinar nossos filhos. E um treinamento desse, ele vai levar pro resto da vida, porque na hora que vir dificuldade, ele fala bem assim, cadê aquele que pode me ajudar nesse momento? Ele ter essa sensibilidade, né? Verdade. É interessante demais. Eu Sensacional. tive uma lembrança aqui que a gente controla, né, os eletrônicos dos filhos e muitas vezes na hora que a gente vai controlar, aí o Lourenço fala assim, mamãe, você está muito chata, né? E a Antônia fala também. E aí chegou um dia, na hora de dormir, ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu muito obrigada por você ser minha mãe, eu agradeço muito por você ser minha mãe. Eu falei, filha, por quê? Ela falou assim, não, mamãe, porque a mãe da minha coleguinha, ela deixa ela o dia inteiro no eletrônico. Meu Deus. E você não deixa. Então, assim, por mais que no momento eles, né, você tá muito chata, no fundo, é essa mãe chata que está ensinando para eles e amando, na verdade. Porque Sim. é muito mais fácil o filho ficar no eletrônico. Sim. Né? Aí o pai pode fazer, né, trabalhar, fazer tudo, porque o filho está ali quietinho. Quando sai do eletrônico, ele quer alguma coisa para fazer, né? Ele vai brincar e tudo mais. Só que é mais fácil agora. Depois vai vir a conta. Então, assim, a gente tem esse cuidado e a gente observa, às vezes, crianças que falam assim, não, eu não quero casar. Hoje em dia, falando que não quer casar, mas por que você não pensa em casar? Não, casar para ficar igual minha mãe e meu pai. Pois é. Então, assim, o que os pais fazem, os filhos estão vendo tudo. Verdade. Né? A maneira que vive, a maneira que um trata o outro. Então, a gente tem esse cuidado grande, né, meu bem, há muito tempo, de nunca discutir na frente deles, de nunca desautorizar um ao outro, né, na frente dos filhos. É isso. Se um excede, a gente guarda para, né, falar depois, para conversar e tudo, mas eles entendem o respeito, a honra entre nós, e eles veem, né, o amor, aquele carinho, aquela coisa assim, dentro de casa. Então, assim, isso é muito lindo. A gente não está fazendo só bem para eu e ele, né? A gente está criando ali uma memória que eles vão levar para a vida. É isso aí, sem sombra de dúvidas. E vão transbordar isso no casamento deles quando eles estiverem. E Manu tocou numa situação, Márcio e Gisele, que eles estão os filhos estão o tempo todo observando os pais. Primeiro que eles vão observar são os pais, que é a maior influência, passa a maior parte do tempo. Depende daqueles que têm escola integral e tudo mais. Mas quando em alguns episódios nós homens, a gente tem de ser um pouquinho mais grosseiro, né? Uma fala mais ríspida. A gente não discute na frente deles, mas depois um conversa com o outro. E fala assim, olha, aquele momento ali, não gostei desse tom de voz ou da maneira que você falou. Aí a gente se reconecta, pede perdão, ajusta, mas aí a gente tem um combinado. Nós vamos porque eles presenciaram. Isso aí. Então, nós lá, na mesma mesa, chamo... Você lembra aquela hora, por exemplo? Você lembra aquela hora que eu falei com a mamãe, um pouquinho assim mais? Eu pedi perdão para a mamãe e agora eu quero falar para vocês que não é essa maneira correta da gente conversar. Porque se eles estão vendo tudo, eles vão ver que a gente está bem, mas inconscientemente passa as pequenas coisinhas a ser normal. E não pode ser normal. É isso aí. Não pode ser normal. Então não adianta nada nos bastidores você se ajustar, mas na frente deles você não se e demonstrar. Deixar aquela imagem. E Não aí você rola. mostra pra eles que a gente erra, mas a gente vai lá E conserta. e se arrepende e pede perdão
E essa atitude é muito legal, né? Não você pediu perdão para ela, mas eles viram, então você vai lá e pede perdão para eles também. Isso é sensacional. Fundamental. Olha quantos já de dicas que foram passadas aqui, né? Então anota aí nesse É papel isso aí, mesmo. você que acha que o que você está fazendo para lá e deixando para depois, mas se você levar, se você voltar lá na sua infância, quando você tinha seus 6, 7, 8 anos, você vai lembrar de situações bem claras na sua vida que sabe o que aconteceu? Aconteceu e deixou batido, passou e tá tudo certo, mas o trauma ficou. Porque se o trauma não tivesse ficado, você não estava lembrando disso agora, né? É, isso aí. Analisa aí. Então que nós possamos ser cura para a vida dos nossos filhos, né? E não traumatizá-los. Eu sei que a gente vai, de vez em quando, fazer Não, algumas... eu costumo dizer para Gisele, Fábio. Vamos frustrar isso, Eu mas... costumo dizer para Gisele que o que acontece? Eu tô dentro de casa, eu sou o pai para frustrar conscientemente os meus filhos. Eu vou ser o maior frustrador deles. Por que eu tenho que frustrar? Porque eu sei que lá fora vai acontecer isso. Sem dúvidas. E aí, quem é que tem que treinar ele com essas frustrações? É eu. Eu coloquei Heitor para vender paçoca para comprar a bola que ele perdeu. Uau. E aí ele ficou olhando, mas como que eu vou fazer isso? Eu fiz matemática para ele, ensinei, eu falei, ó, você vai fazer isso aqui, eu vou te dar um aporte, você vai comprar a primeira caixa. Vai nos parentes, vende, porque eu não vou comprar outra bola. Eu paguei uma fortuna na bola e você deixou ela de qualquer jeito. Senão acho que tudo vem muito fácil. Muito E fácil. vai muito E fácil. aqui, eu falo, ele Verdade. gostou do negócio que ele levou. Quando ele foi comprar a bola, ele levou todo mundo e pagou um McDonald's para todo mundo Olha que ainda. legal. Uau! E a primeira educação financeira que você É, isso aí. implantou Aí na vida sabe o que dele. eu virei para ele? Eu Verdade. falei com ele, Fábio? Falei bem assim, ó. Isso você fez com a paçoca. Mas isso daí você faz com um imóvel, você faz com uma casa. É uma técnica, não tem segredo de bolo. É isso daqui, é sobre isso. É verdade. O assunto tá muito bom, mas a gente tem bastante coisa para falar. Dá vontade de ficar aqui, né? Falando só sobre essa questão de treinar filhos. É. Porque tem muito assunto para falar sobre isso. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, casal. Quando foi que vocês se conheceram? Como foi? Aonde foi? Vamos relembrar, é bom, né? Vamos lá. Vai passar um filme na cabeça aí, porque são 18 anos, né? 16 de casado, 18 Sim. ao todo. Pois é. E desses Muito tempo. 18 anos, 16 de casados, 5 nós estamos aqui no Espírito Santo. Somos tá. natural de Belo Horizonte. Viemos para cá a trabalho em 2020. E no trabalho nós nos conhecemos. Era um agente autorizado da Oi. Então, aquela migração de Oi de Telemar para Oi. E eu já estava na empresa, eu trabalhava no setor comercial. E Manu chegou para a parte administrativa. E eu me lembro assim, Manu chegou, você já olha, aquele olhar assim, uai, Uau! diferente, hein? E aí eu falei com Linda desse jeito. eu falei Perdão, com, eu falei com interromper. um colega lá. Falei, eu vou namorar com essa mulher. Nossa, Ó, E eu não era de mexe. não era disso, sabe? De namorar, queria viver mais a vida, não conhecia os caminhos de Deus, sabe? Então, assim, gostava da farra, mas foi impressionante que eu falei, eu vou namorar com ela. Mas eu tive uma estratégia, né, Linda? Tive uma estratégia. Eu falo Manu, mas eu chamo sempre ela de Linda, que ela é maravilhosa mesmo. E aí eu falei assim, eu vou ver qual é... Sabe que negócio você faz? Eu vou ver qual é de colé dessa mulher. Vou ver se ela é isso mesmo, que eu já... Aquele negócio, né? Fiquei na minha. Só cumprimentava, boa tarde, bom dia. E não tinha nenhum assunto mais. E eu vi os caras tudo tentando chegar, sabe, Márcio? E VAP. Falei assim, interessante, cara. Porque, assim, eu tinha... O pessoal gostava bastante de mim, então eu tinha umas informações, né, privilegiadas. Não, eu não fico tá com ninguém. Eu falei, fiquei na minha, fiquei. Aí teve uma festa final de ano, né, da empresa. Aí a Manu chegou, me cumprimentou, né? Eu falo com ela que chegou em mim, não foi eu que cheguei nela. Entendeu? Mas, na verdade, assim, ela só deu a abertura. Eu falei, opa, agora... E aí eu, aquela conversa vai. E de lá pra cá, 18 anos. Né, meu bem?
E eu Isso falei, mesmo. aquele negócio, né? Se a gente é imagem e semelhança de Deus, Deus ele fez todas as coisas no falar. Haja. E na hora que a Manu chegou, eu falei, eu vou namorar com ela. Uau, o poder da palavra, né? Ô, Gisele, é tão poder da palavra, porque se pegar a vida regressa ali, não tinha por que eu estar falando aquilo naquele momento. Mas a gente chega numa fase da vida que chega, né? Chega. Acabou algumas coisas. Mas assim, foi impressionante. Mas ainda tinha que ter muitos ajustes aí. A gente vai falar um pouquinho aqui Do que é- nossa história, do nosso Sim. testemunho. Teve muitos ajustes, assim. E mais engraçado, assim, que eu acho que... Engraçado não. Mais interessante é a Manu, quando ela falou com Deus sobre quem que seria, como é que seria o marido dela. É mesmo, Manu? Eu escrevi num papelzinho, assim, as qualidades como pessoa, né? Então, eu coloquei temente a Deus, um homem fiel, um homem carinhoso, fui colocando. E, no outro lado, eu coloquei o que eu queria, as qualidades físicas. Então, tem muitas mulheres que falam assim, ah, não, eu não vou exigir nada, não, você não é um homem trabalhador, honesto, tá bom. Eu acho que, assim, Deus é Deus de detalhes. Então, eu coloquei que eu queria um homem com cílios grandes, que eu queria um homem moreno, alto, com 1,80 m. E fui colocando os detalhes, assim. É, Todos que solteiros, eu vai queria. aprendendo aí, hein? Coloca essa carta em prática e a isso régua aí. vai lá em cima. E aí, eu fui ver isso depois, assim, que aí a gente, né, começou a namorar, depois noivou e estava dentro da minha Bíblia esse papelzinho. Então, o Fábio tem cílios grandes, o Lourenço tem uns cílios enormes. Toda vez que ele vai na oftalmologista, ela fica assim, meu Deus, por que não sou eu que tenho uns cílios desse tamanho? A Antonella também. Então, assim, Tem que Deus é repreender, Deus de né? detalhes. Quando ela falar assim, tem que repreender, né? É isso aí. E é 1,80 nem pra cima e nem pra baixo. Olha só, É um que tá cravado. Deus de detalhes, ela acabou isso de aí. falar. E- Nos detalhes. E quando a gente fala sobre isso, hoje é essa pedra que você reconheceu, né? Nem sempre foi assim. Isso, as qualidades como pessoa, né? Ele não era cristão, né? Ele não tinha os princípios que eu já tinha desde berço. Eu estava assim um pouco afastada, mas eu tinha aquela semente. Sim. E Deus foi tão maravilhoso e tão bom comigo que hoje eu posso dizer que aquele papel está todo, né? Assim, do jeitinho que eu pedi. Porque Deus moldou e transformou e hoje é outra pessoa. Então, Que lindo. isso daí a gente precisa de falar pra você que você acha que você tá com a pessoa errada, você acha que esse casamento não vai pra frente, não tem jeito. Analisa o que você pediu lá atrás. Analisa o que era aquele sonho que você queria como cônjuge na sua vida, para que você consiga alcançar esse objetivo com ele ainda. Porque nada é por acaso, né, Manu? Márcio, Nada é por acaso. e você falando isso, as palavras têm poder. Então, tem muita mulher que às vezes está no casamento e ela, com a boca dela, ela está destruindo mais, né? Ela está falando, não, meu marido não presta, meu marido é um molenga, que eu pedi uma coisa tem uma semana e ele não fez. Então, assim, ela vai falando e aquilo ali está reverberando, está piorando. Então, assim, se você tem um marido que está precisando de várias mudanças, começa com a sua boca, mesmo que você não está vendo. Você começa a falar, meu marido é abençoado, meu marido ele é proativo, meu marido é líder, é o sacerdote do meu lar. Porque você vai estar chamando à existência aquilo que não existe. Uau. Muito bom. E muitas das vezes, né, Manu? Ele só está sendo essa parte porque ela é tão dominante que não deixa ele exercer o que ele precisa de exercer. e E aí ela colo- quer tomar o lugar dele, o papel dele, ela quer fazer. Aí acaba deixando o homem ali, ó, neutralizado. Colocou ele na Então, gaveta. isso é muito Coloca ele na legal. gaveta, por quê? Por falta de sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade te liberta. É. E quando a gente fala sobre isso, nós enfatizamos muito isso no livro Casais Conscientes, que foi a questão do perfil comportamental. Você falou uma coisa aí que é muito interessante. É o quê? É eu conhecer o perfil do meu cônjuge. Porque quando eu conheço o perfil do meu cônjuge, eu sei os pontos que ele tem bons e os pontos a desenvolver. Essa estratégia que você falou, que o meu marido
ele demora uma semana para fazer, eu tenho que pegar o código para aprender a fazer o quê? Se ele demora uma semana, eu tenho que aprender o que é autorresponsabilidade e o que é conhecimento, porque eu peço 2 semanas. Sabedoria, Perfeito, mulher isso sábia. mesmo. Sabedoria. É sabedoria. É. É Usar sabedoria. ferramentas Eu ao tive- nosso favor. Fábio, eu tive um gerente que Isso ele tinha esse aconteceu, perfil, tá, mano. moço? Ele tinha esse perfil. Ele me tirava do sério, porque eu sou do atacante. Eu sou do agora. Vamos lá, vamos Vai pra fazer. cima, tratou. E aí ele, bom, ele era dominante. do uma semana, dos 3 dias. E aquilo dele era para me tratar. Aquilo dele era para me tratar. A Gisele, a analista de perfil comportamental também, ela virou e falou bem assim: amor, por que você não usa o que você aprendeu? Pede a ele 6 dias antes, que ele vai te entregar com os seus 3 dias. Cara, batata. Simples Resolveu assim. o problema. E isso nós trouxemos pro nosso casamento. Para Trouxemos poder pro parar com casamento. aquele negocinho. É que você é desorganizado, deixa as coisas fora. E por que, que você não faz o que eu falo? Por que, que nunca você exerce? Aí eu falei assim, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso conhecer como que ele age. Que eu sabendo desses pontos que ele tem bons, eu vou elevar ele nesses pontos. E se eu elevar ele nesses pontos, vai ser sucesso. Então a mulher, ela tem o homem que ela quer na mão, sabe, mano? Do jeito que ela forma. Falou O problema é que elas literalmente fazem isso que você falou. Usam a boca que é para ser benção e profetizar e acreditar, ter fé que vai mudar para poder derrubar o homem, para poder lançar palavras de maldição, para poder lançar palavras e palavras são decretos, né? E aí elas lançam e por isso estão colhendo no casamento. Eu já colhi muito por ser assim, essa mulher tola mesmo, sabe? De falar, né? Que você é orgulhoso, que você é isso, e vai colocando um monte de qualidades, de defeitos. Aí fica, qual o equilíbrio? Porque a gente gosta muito de apontar e criticar e falar os defeitos. Mas e o equilíbrio disso? E as qualidades, onde ficam? O sentar, conversar. Não existe, né? Porque aí só fica só o ataque. Só a só crítica, ataque. só apontar o dedo e a gente para, né? Nós mulheres temos muito essas manias. Vou colocar logo aqui puxando pro nosso lado. A gente tem muito essa mania de querer falar sempre que é o homem, que é o outro. E a gente não olha para dentro da gente, para nós, para saber o que nós precisamos mudar. Nos Isso mesmo. posicionar, não é verdade? Eu costumo dizer, Gisele, que todos os dias que a gente acorda, a gente tem uma escolha. A gente pode escolher ser a mulher sábia ou ser a mulher tola. Uau. Né? Então, assim, isso é diário, a gente tem que ser intencional. Então, quando a gente aprende as ferramentas certas, antigamente, nossa, eu usava só as erradas. Era isso aí. DR, era... não, agora eu vou ficar indiferente, agora eu vou ficar emburrada, não, agora eu vou chamar para conversar e eu vou confrontar. Tudo só afastava o Fábio de mim. Tinha que ser do seu jeito, né? Sim, e aí agora com as ferramentas certas, a gente influencia, mas a gente tem uma energia dentro de casa e no relacionamento que não tem preço. É isso aí. Isso é É incrível. sobre isso. A mulher, eu costumo dizer, né? Então, assim, a gente usa a figura. A mulher, ela tem um gatinho dentro de casa. Mas ela transforma ele em um leão. Uau. É isso aí. A mulher, ela tem... Vamos lá, vamos pegar. Ela tem a rolinha dentro de casa, mas ela transforma numa águia. Uau. Mas isso que a Manu tá falando também, ela pode transformar a rolinha que voa numa galinha, que você vai ficar ciscando. E não consegue voar. Então, tanto para edificar ou para não edificar na vida do marido. Uau. E ela é responsável para isso. Então, você pode ver, a maioria dos homens bem-sucedidos vai pegar a figura da esposa do lado dele. Verdade. Tem um fator preponderante. Isso aí. E o que você falando, né? A gente junta o que a Gisele estava falando, porque as mulheres, de forma inconsciente, elas vão elevando o animal, né? De acordo com o tempo. Dá até o animal virar uma anta. Os elogios vão mudando. É. Agora, quando você age de forma consciente, como você está falando, a situação ela muda. Porque eu posso ver aquela rolinha mesmo, inofensiva, quietinha no canto, com aquela carinha dócil, mas eu posso ver além daquilo profetizando na vida dele uma águia. Sem dúvida. Sem dúvida. E pode transformar, porque a mulher, como a Gisele mesmo disse, a mulher tem um homem que quer dentro de casa. Só ela saber lidar com o que é casamento. Porque quem ensinou a gente o que é casamento, né, gente? Novela, Quem ama casamentos, né? filme de Hollywood, Casamento dos nossos pais. o casamento dos nossos pais, o Ou casamento do tios. vizinho, tio,
Quem falou com a gente Faculdade? especificou, ó, você vai casar e é assim, assim e assim. Quem foi que fez isso? Entendeu? Então, hoje, Manu, como você falou, hoje nós temos várias ferramentas que nós podemos mudar o tempo cinza, porque o tempo cinza vem para todos. E tá aqui, né, e tá aqui um casal na nossa frente, né, meu amor? Exatamente, que se capacitaram, trouxeram um autoconhecimento de si mesmo e também de conhecer o outro, para usar essas ferramentas e hoje transbordar na vida de casais. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão agora nessa área, né? Se vocês estão juntos, tem um ministério juntos, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais de vocês. Isso aí. O que vocês têm, o que vocês fazem. Né? Apresenta esse livro pra gente. Fala sobre o evento que vai acontecer agora, Uau. que tá todo mundo aí na expectativa desse evento. Sim. E você pode ir nesse evento. Nós vamos deixar o... Bora? Bora. Vamos deixar o Combinado. link aqui embaixo para vocês participarem. Olha, e a gente, assim, nem combinei com a Manu. Quem usar o link e o cupom vai ter 75% de desconto Uau! pro Uau! workshop, Isso. que vai ser no dia 22 de novembro. 22 de novembro, anota na sua 22 agenda. de novembro, 75% de desconto. Só se usar o link desse podcast que vai ao ar, né? No próximo dia. Na quarta-feira que vem. Quarta-feira agora. Quarta-feira que vem. Isso. Então, assim, dá tempo, hein? A gente vai virar o mês agora, Gente, né? Então, daqui praticamente o quê? Nós estamos falando de 29, 28 dias pro workshop que vai ser. E vai ser sensacional. 75% de desconto? Isso aí. Vou Para deixar. edificar a sua vida. Não trazer- perde essa Para oportunidade. trazer transformação. Não perde mesmo. E vou deixar meu comercial aqui falar sobre o livro. Olha, é nosso segundo shopping. E a gente está com uma experiência assim muito agradável, porque todo evento que a gente faz, a gente já está com assim casais fiéis que vão em todos os Sim. eventos. Então, isso traz para a gente, né, um retorno assim de que realmente está sendo edificante, né? Tem algo diferente na vida dos casais. Porque quando Deus restaurou nosso casamento, a gente sentiu falta do que a gente faz hoje. A gente não tinha isso. Esse workshop, a gente trouxe tudo que a gente foi aprendendo para colocar dentro dele. Uau. Né? Então, assim, quando a gente teve nossa crise e quase a gente teve um divórcio, a gente teve que buscar assim, vai numa imersão, vai numa mentoria, faz um curso, compra um livro, tudo espalhado. A gente teve que correr atrás de várias coisas para a gente ser o que a gente é hoje. Então, assim, a gente tem o jantar também Amor à Mesa, que é um evento, assim, é uma experiência do casal, né, de conexão. E a gente escreveu esse livro um ano depois mesmo do nosso recomeço. E nesse livro, não é só para quem às vezes já foi traído, né? Os códigos da traição. Ele é principalmente para você não ser traído. Uau. Então, Uau. assim, é interessante que tem muitos códigos aqui que a gente aprendeu e aplicou no nosso casamento. Porque quando a gente teve a situação, a gente percebeu que nenhum dos dois estava cuidando do casamento. E Uau. é interessante que quando eu conversei com um psicólogo do trabalho, e ele pegou o livro e falou assim, Calil, porque a grande maioria me chama de Calil, né? Fala assim, os códigos da traição, sabe o que remete? Isso que a Manu já falou, para você não é para você que foi traído, para você não ir para esse caminho da traição. É isso aí. E ele fala, você sabe também que remete que parece que vai ter os códigos para quem quer trair? Então, assim, como é que o psicólogo, né? Né? Você Aham. que é Gisele, dessa análise comportamental. Sim. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que o título, os códigos da traição. Então, será que eu estou ensinando alguém? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, quando a gente fala assim, como assim uma quase traição? É porque na nossa história houve descoberta real de traição. Mas Deus ele tinha um propósito maior. É isso aí. Então, Muito maior. a quase traição é porque Deus não permitiu, né, que a gente é um casal improvável, porque se olhar os olhos do mundo, do que prega, vai ser feliz, deixa de ser boba, né? Deixa de ser otário, perdão da palavra, às vezes é forte, a gente tem que Mas falar é algumas mesmo, mas coisas. tem que Sim. falar. Então, assim, eu falo tanto para o homem e para a mulher, não, tem que,
Não, Deus fala assim, perdão, tem que restaurar, tem algo maior, é um propósito que a gente tem para a vida de vocês. Então, quando aconteceu, a gente foi atrás de muitas ajudas. Sim. Né? Ajuda de Deus, ajuda de psicólogo, a gente teve acompanhamento. E aí, quando restaurou, e Deus restaurou de uma maneira, assim, sobrenatural, que é só Ele que faz. Né? E com tanta força, que Ele virou pra gente e falou, e aí? Vocês vão ficar calados? Vai ficar só pra vocês? Vai ficar pra vocês? Isso que aconteceu? Então, é quase um divórcio mesmo, porque a Manu falou. Né? A gente já pode entrar... Vamos continuar falando aqui um pouquinho que a Gisele perguntou. Então, assim, daí nasceu o nosso ministério. Que o nome é... Casamento mais leve. Todo mundo pode ter um casamento mais leve. Porque acha que o casamento é algo que tem... Mas espera aí, antes de casar, não era tão leve. Vocês conversavam sobre todas as coisas. Não é? Tinham planos Casa pra fazer amor todo dia. Todo e depois dia. que casa, é a coisa que menos faz. Então, assim, casou, e aí? Acabou, ganhei a partida, não precisa colocar o time. Acabou? Não, o troféu já ganhei, o troféu aí, não. A aliança tá aqui, ganhei o troféu. Essa não é o troféu. Não. A partir do momento que casou, só começou. Então, por que a mulher... às vezes a gente fala, né, nas palestras, quando é convidado para dar uma palavra ali no encontro de casais, quando a gente fala para igrejas, é convidado, até quando a gente está falando no workshop mesmo, ou está fazendo uma terapia ali, uma mentoria, por que quando, antes de casar, a mulher sempre estava ali, ó, tomava banho, fazia escova no cabelo, perfumava a melhor roupa, casou, aí outra também já ganhei. Não preciso mais. Aí recebe o marido com aquela roupa mais esquisita. Aquela camisa com um número 12+1, toda rasgada. Meu Deus. Então, assim, não tá... E principalmente aquelas que a gente tem que dar uma honrosa menção, que é a que fica no trabalho todos os dias dentro de casa. É verdade. Sim. Aí na hora do seu marido você receber ele, você ainda tá cheirando... tanque e cheirando cozinha. Ele vai chegar e falar assim, a palavra de Deus fala, fuge da aparência do mal. Opa, peraí. A gente fala em tom de brincadeira, mas lá fora a concorrência é muito grande, sabe? Porque claro. ele tá no ambiente de trabalho, tem mulheres. Sim. E as mulheres, Assediando, elas né? vão 2, 3 vezes no salão, elas estão ali perfumadas. Então a mulher, ela tem que... É constante. Eu me lembro do nosso pastor, sabe, Márcio? Confia do casamento, ele falou, isso eu não esqueço. Mas em alguns momentos eu deixei de regar a planta. Ele falou, o casamento é um ser vivo. Você tem que regar a plantinha, aquilo que a Manu estava falando. Você escolhe ser a esposa sábia ou a esposa tola. E o marido ele tem que escolher ser o quê? Morrer pela esposa todos os dias. Uau, Todo dia. muito bom. Todo dia. Né? Muito bom. Então, assim... E aí eu falo pros maridos, ganhou, e aí? Você conversava com... Cara, como é que você fala que você não conversa sendo que antes... de casa você conversava com ela sobre todas as coisas. Verdade. Chegou a mulher, tá ali o dia inteiro, esperando você chegar. E aí, meu bem, como é que foi o seu dia? Foi bom. Teve alguma reunião? Teve. E aí, como é que tá a meta? Mesma coisa, dobrou. E aí, ela tá querendo conversar com você. Aí antes de casar, você conversava. Aí agora... Aí o cara para de malhar, para de fazer uma atividade, para de se cuidar, vai pro sofá. Então, são coisas ali tão pequenas... que só através dessa pancada que a gente tomou, a gente aprendeu. Não, temos que investir todos os dias. Todos os dias, Intencionais. conscientemente. E essas coisas pequenas que fazem que destruir o casamento, né? Não, pedra grande ninguém cai, não. Então, vocês viram que eles são mentores, terapeutas, tem o Ministério de Casais, o workshop, tem o jantar. Inclusive, nós fomos, né? No workshop, no primeiro, fomos no super segundo. indico. Tem o livro, são escritores, palestrantes. Olha só, isso é o que eles fazem, que através da dor que tiveram, Deus fez com que eles enxergassem que existe um propósito debaixo disso. E vamos deixar o arroba deles aqui para vocês seguirem eles no... Sim. E adquirir... Também tá na bio do Instagram. Tá na bio do Instagram. Na bio do Instagram. Adquirir esse livro aqui, que com certeza essas técnicas de não acontecer na sua vida, você pode adquirir através desse livro. É verdade. E também, vou voltar a repetir, 75%
Tem muita concorrência aí querendo colocar esses 75%, mas essa daqui, ela veio direto do céu para você. É de Deus. Você que está assistindo agora isso, pega essa oportunidade que eles estão entregando e vem nesse workshop. Vai ser maravilhoso para você. Que presente que esse casal tá dando para vocês. Manu, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram como casal? O maior desafio começou em 2020, né, meu bem? 2020. Foi quando eu descobri, né, as traições e Deus me mostrou através de um sonho. Numa sexta-feira, no sábado, eu descobri. Então, foi algo assim, bem encaminhado por Deus. E no início eu pensei que Deus estava me dando era livramento para eu separar mesmo, sabe? Porque aí a gente foi no mesmo dia conversar com um pastor e eu estava com meu pé quebrado. Nossa. E eu quebrei o pé matando um pernilongo. Então, assim, eu falei, gente, como que quebra o pé matando um pernilongo? E a gente foi nesse pastor, eu falei, ó, assim que meu pé melhorar, eu quero separar. E aí ele falou, não, mas eu não aceito separação, eu não aceito o divórcio. Eu falei, não, mas você já escolheu, né? A escolha foi sua. Sim. E só que tem um código assim maravilhoso que eu usei nesse mesmo dia e fez toda a diferença na restauração do nosso casamento, que foi o quê? Liberar perdão na mesma hora. E aí você me pergunta, mas você liberou perdão da boca para fora? Completamente. Porque eu estava com raiva, eu estava querendo vingar, eu estava com mágoa, né? Todos os sentimentos ruins que você imaginar. Mas o perdão da boca para dentro, quem faz é Deus, não é a gente. Então, eu só fui obediente, eu sabia que eu era obrigada a liberar o perdão. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, eu libero perdão para você por isso, isso e isso, em nome de Jesus. E depois que eu tomei essa atitude de obediência, Deus começou a colocar o verdadeiro perdão no meu coração. Então, eu gosto de dizer, eu acho assim, todo mundo já foi magoado algum dia, ofendido. Você que está nos assistindo agora, pode ter alguém ou até uma lista de pessoas que você guarda uma mágoa, guarda alguma coisa que te fez. E eu te falo que você está carregando esse peso, você que está carregando essa pessoa. Então, a partir do momento que você pegar e liberar o perdão, falando com a sua boca, mesmo que seja da boca para fora, você está abrindo um acesso para Deus operar esse perdão e para você ser livre. Uau! Muito forte, hein? Muito bom. Conversa vai, conversa vem e o perdão vem para a mesa. Não tem Perdão Sempre, é mandamento, né? Então, Manu, quando ela fala, quando a gente está entendendo, Manu fala para mulheres, se eu sentir, só se eu sentir, é mandamento. É isso aí. Não E é uma das sentimento. coisas que é contra o Espírito Santo. A palavra de Deus fala o que é aqueles que não vão ser salvos é blasfemar contra o Espírito Santo, esses não vão ter salvação e não perdoar. Porque você está indo contra uma coisa que o Pai manda. É isso aí. É o perdão. Não vou perdoar, não perdoo. Aí não vai ser perdoado, né? Você não vai ser perdoado. Tá escrito, né? Sim, Tá escrito bem lá. claro, mas a gente muitas vezes não leva Passa a sério. Por causa dos sentimentos, né, Por causa Manu? dos sentimentos. E aí Nós- é o que vocês falaram, né? Que a gente também traz essa verdade. Porque não é um sentimento, é uma decisão. É uma Você decisão. decide e aí eu pego essa fala que você falou que foi fundamental. Você falou que você fez o perdão da boca para fora, mas Deus trabalhou o perdão internamente e trouxe o perdão genuíno para dentro do seu casamento. E como que ele faz isso? Ele faz isso na repetição. Por isso, 70 vezes 7, que dá 490. E esses 490, se nós dividirmos ele por 24, de 3 em 3 minutos eu tenho que perdoar. Meu Deus. 3 em 3 Por minutos. 24 Então eu horas, consigo 3 perdoar uma minutos. pessoa em 24 horas. Sabe por quê? Porque esse sentimento ele só vai sair de dentro de mim, esse presídio, porque eu posso ir para Rondônia, que eu vou carregar atrás de mim. A pessoa, eu posso ir para o outro lado do oceano, eu vou carregar atrás de mim. Eu preciso de perdoar. Isso aí. E você falou algo, Márcio, que eu costumo dizer. Para que você vai carregar essa pedra amarrada na sua perna? Não. Perdoa. A partir do momento... Tem gente que nem sabe o que aconteceu. Às vezes eu te ofendi, Márcio. E eu nem sei que eu te ofendi. Você
não libera perdão, ou então você não vem falar comigo, e eu tô vivendo minha vida numa boa. De boa. De boa. E você me carregando para cima, me carregando para baixo, me carregando. Você chega aqui, aquele dia foi assim, assim, assado, então tô aqui, tô liberando perdão para você. Aí você inverte. Se eu não quiser perdoar, aí quem passa a carregar o maço sou eu. Que também é princípio. E Ele aí, não se responsabiliza quem não quer liberar. E sabe, Gisele, quando aconteceu isso, o que a Manu fez? Eu falei, meu Deus, você me perdoa. Não falei com ela assim. O constrangimento entrou. O amor Ele entra constrange. e constrange de uma forma que eu falo. Fiquei tão constrangido daquilo que eu tomei um choque. Pum! E ela falou, peraí, tem algo aí que tá muito acima de qualquer coisa. É isso. Uau. E é interessante completar que o perdão não significa que, então eu aceito o que você fez. Não. O perdão, eu continuei com o meu posicionamento. Eu continuei pensando em separar. O perdão foi aquela obediência do momento. Então, Não anula, né? não anula. Então, assim, às vezes a mulher, ela perdoa e acha que continua a mesma coisa. Não, eu perdoei, mas nós precisamos de todo um acompanhamento, de um tratamento. Ele precisou de mudança de postura, ele precisou reconstruir a confiança. Então, assim, a gente recomeçou. Porque tem casais que, às vezes, acontece até uma traição e o casal e a mulher perdoa e simplesmente, então tá, voltou ao mesmo que era ontem, vamos dizer assim. E eles estão ali com aquela ferida que não foi tratada. Sim. Né? E como que você vai construir uma casa em cima de escombros? Não tem jeito. Não. Você precisa tratar, né, aquela ferida para virar uma cicatriz, que é o que eu tenho hoje. Eu carrego essa cicatriz que não dói mais, mas que é remédio na vida de outras pessoas. Que É isso aí. sensacional. É uma... A gente não tem amnésia, né, Manu? Não. A gente vai lembrar de três. Demorou de cicatrizar, como que doeu. Mas hoje tá melhor do que antes. É verdade. Tá bem melhor do que antes. E não dói, mas eu lembro de toda a dor. Isso. Isso foi o que aconteceu no casamento de vocês. E isso fez com que você pensasse em desistir e ter o divórcio, né, Manu? Mas o que você fez, o ato do perdão, foi o que de fato permaneceu com que vocês estiverem juntos. E essas coisas, você tá falando, e as doideiras de Deus, né? É. Na hora que a Manu falou, eu falei, não aceito divórcio. Ei, você acha que você tá em posição de aceitar alguma coisa? Mas, mais uma vez, a gente verbalizando aquilo, né? A gente trazendo o mundo espiritual, mesmo numa tempestade, numa situação, você fala assim, o gato subiu no telhado, e agora? Mas eu falei, não aceito o divórcio. A Manu falou, mas você já fez sua escolha. Eu falei, mas não, eu não aceito. Então... Mas tudo... você também se posicionou, você buscou, né? Isso aí. É claro, mudar de não é só postura, de falar ali. atitude. Devido ao caráter, né? O caráter. Devido ao caráter. Vocês tiveram o discernimento de buscar ajuda e o mais importante, se entregar ao Senhor, porque só o Senhor o caráter. Calil. Somente. E o perdão, quando a gente falou que não anula, e outra coisa, a consequência ela continua. É. Então, vocês vão passar por um deserto. A gente tem até no começo do livro, né, os códigos da traição, a gente fala sobre o deserto, né? Mas é uma frase muito marcante. E vocês vão passar por um deserto ali para chegar onde é que vocês estão hoje. Na visão de vocês, vou fazer para o Calil aí. Me fala 3 pilares que sustentaram vocês nesse casamento aí para que ele se fortalecesse mais. Que foi fundamental. A primeira, de fato, é algo que eu guardei. E eu guardei assim, que a palavra de Deus fala. Guardei a palavra de Deus na mente e no coração para não pecar contra ti. E aí, o temor ao Senhor, Provérbios 1:7. Sim. Temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. E olha só, a gente sabe o tanto que é sabedoria e a disciplina. Nossa. E aí, a gente tá falando de disciplina dos bastidores, né? Né, Márcio? Sim. Então, assim, eu não tinha temor das consequências do Senhor. Então, naquilo que a gente estava falando de mudança de caráter aqui nos bastidores também, e de fato, eu reconhecer, primeiro, trazer Deus como principal. Eu só vou transbordar o amor pela Manu se eu buscar na fonte de amor que é Deus. Então, é convidar Deus, Jesus, para ser esse cordão de 3 dobras,
todos os dias para o nosso relacionamento. Segunda coisa, que a gente estava falando de intencionalidade, das coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Eu descobri porque o testemunho ele é um pouco até pesado, sabe, Gisele? Sim. Eu sonhei que eu estava morrendo. Nossa. Mas no meu sonho, Manu, Lourenço e Antonella ficavam vivos. Uau. Então, eu fiquei pensando ali, peraí, eu tô perdendo a minha maior riqueza. Então, o que que sustentou? Deus, eu vendo. Qual que é a minha maior riqueza hoje? Minha maior riqueza é Manu e os meus filhos. Sim. Eu nunca vou colocar o pilar ali, né? As prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, minha família. Depois vem o trabalho. Não tem jeito da minha família ser maior do que Deus. Não tem jeito do trabalho ser maior do que a minha família. Então, assim, é a minha maior riqueza hoje. É o meu casamento, são os meus filhos. Sim. Os nossos filhos, né? É. O nosso casamento. Então, o que eu puder dar de dica, assim, é trazer de verdade Efésios 5:33 para o seu casamento. O amor e o respeito. Porque tá lá na Bíblia. Uhum. A mulher ela tem que respeitar o homem. E o marido ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Uau. E aí a gente não coloca isso em prática no casamento. A principal pessoa na minha vida depois de mim que a gente tem que reconhecer também. A gente Sabe? cresce achando que é egoísmo a gente pensar em nós primeiro. É. Não, mas aqui que eu falei, eu só vou conseguir transbordar amor para Manu, amor para os meus filhos, respeito para os meus colegas, respeito no dia a isso dia, aí. dentro da igreja, serviço que eu tô cheio, eu tenho que encher. Aí eu vou em Deus. Exato. É isso aí, E garoto. a mesma coisa, e o respeito, porque o homem ele é respeitado, a linguagem de amor universal do homem é o respeito, a linguagem de amor universal da mulher é o amor. E aí ele é respeitado em vários ambientes, mas dentro de casa não. Então, se eu puder falar, olha, você casou. A gente até pode ser um termo chulo. Chupa essa manga, meu amigo. Você que escolheu, você escolheu a pessoa. E agora, acabou o amor. Epa, se acabou o amor, é porque você não está indo na fonte. Que a E- palavra de Deus fala. Complementando, meu bem, o amor é decisão. Igual o perdão. Também. Muitas pessoas acham assim, o sentimento, não amo mais, vou Morreu, procurar outro. acabou. Vai conhecer E o que a os palavra de sentimentos. Deus fala, meu bem? Se você não ama o próximo, você não me ama. É. Porque eu sou amor. Uau. É a essência dele, né? É a essência. Então tá tudo nele. E as pessoas estão tudo confusas em questões de posicionamento. Posicionar amor, perdão e saber dos sentimentos. Hoje, o meu filho teve uma crise de medo na escola. E aí, eu fui buscar ele na escola e eu virei para ele, eu falei com ele, você não soube nesse momento metrificar o medo. O medo a gente tem que ter mesmo. Tá certo, é nosso, é interno. Mas eu tenho que metrificar e colocar ele no devido lugar dele. E aí ele começou a olhar, sabe o que ele virou para mim e falou? Pai, eu agi inconscientemente. Olha. Uau. Ele E faz sabe, parte da natureza. porque eu trouxe clareza para ele. Quando eu trouxe clareza para ele, ele falou, mas eu falei, tá tudo certo. Você só tem 11 anos, meu filho. Agora você já aprendeu essa. Você vai colocar Na- no seu Google. Na próxima vez não vai acontecer. A gente tem que ter um Google próprio. Sabe, Gisele? Sempre falou de 3, mas a gente tem mais 3. coisas. Por quê? Eu já passei por aquela situação. Isso. Experiência, E né? lá no meu Google, na hora que eu vou pesquisar, a situação tá lá. Eu falo assim, pera aí, Tá pá. registrado. Epa. Calma aí. Pera aí. É. Pipipipi. Davi viveu, né? É assim, Davi Assim, viveu. Davi viveu. Deixa eu pesquisar aqui na minha biblioteca. Não. Na biblioteca, no parágrafo tal, tá escrito que eu não posso fazer isso. Por que eu vou fazer? Aí, volta o quê? Temor ao Senhor. É isso aí. Temor, porque temor é diferente de medo. A gente tá falando de medo e temor. Verdade. Temor ao Senhor. Eu tô lendo um livro, até comecei ele lá no retiro, que fala do temor do Senhor. E através dali do temor do Senhor, você cresce financeiramente, materialmente, espiritualmente, de uma série de coisas. Muito interessante os capítulos desse livro. Que sabe? legal. Que lindo. Ele chama Temor ao Senhor. Muito bom. Então, Agora, falando do Google, né? O Google, ele, quando você vai pesquisar, a palavra que mais está lá é como.
como eu faço isso, como eu faço aquilo. Eu quero trazer esse Google aqui então para vocês. Como vocês, com o casal, do dia a dia, têm hábitos, né? Que vocês, para trazer que vocês geram hábitos diários, para trazer conexão entre vocês, nessa rotina louca que é correria no dia a dia e tal. O que vocês Ativismo, né? fazem? Né? Então fala aí, pessoal, que eles vão pesquisar como. Então vocês vão saber agora como que eles fazem para manter uns hábitos saudáveis no casamento, para manter a conexão de vocês. Pode falar, Manu. Então, vamos lá. A gente faz uma atividade física juntos, né? Então, assim, é um momento que a gente vai conversando, volta conversando. A gente, sempre que encontra, tá um abraçando o outro. E aquele abraço, né, de 40 segundos mesmo, que realmente é comprovado cientificamente que esse abraço, ele libera vários hormônios de bem-estar. Ele dá a sensação de segurança, né, de proteção. Então, é algo que todo casal precisa fazer pelo menos uma vez ao dia. É dar aquele abraço sem falar nada e ficar ali ouvindo o coração um do outro. E esse abraço, ele cura, olhar nos olhos. Tem casais que têm dificuldade de olhar nos olhos. A gente, em eventos que a gente faz, a gente percebe, a gente fala, olha um para o outro. Tem casal que fica sem jeito, porque ele não está fazendo isso no dia a dia. Né? O beijo mesmo, de mais de 6 segundos, no mínimo. Né? Naquele choquinho que a gente acostuma. Você dá no ombro, né? Sei lá. E os casais vão perdendo essas pequenas coisas que resgatam a conexão, né, no dia a dia. E uma coisa que eu acho muito interessante e que eu sei que gera frutos principalmente para a mulher, ela honrar o marido. E dentro de casa, na frente dos filhos. Então, assim, eu tenho alguns costumes que para outros pode ser bobo, né? Eu faço, por exemplo, o bife, aí o bife maior é do papai. Então, eles já sabem. Aí o Lourenço, papai, deixa eu experimentar o seu, achando que o dele tá melhor, tá diferente. Aí ele, nossa, tô doido para casar, que quando eu casar na minha casa, o bife maior vai ser meu. Sobre isso. Então, aquela coisa assim, eles vêm me pedir, né, para ir em algum lugar e tudo, eu falo, vamos ver primeiro o que papai acha, se ele quer ir, né? É uma programação, qualquer coisa assim. Então, assim, honrar mesmo, sabe? Mostrar que o papai vem primeiro e que o papai é importante, né, na casa, na família, ele é o sacerdote. O elogio é outra coisa, né, lindo, que é fonte de energia mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a mulher, vamos supor, o marido vai lá e arruma a cozinha e deixa a pia suja, sem lavar. Não sei porquê, né? Tem uns maridos que fazem isso, né, Gisele? E aí eu observava aquilo, mas eu ficava caladinha, né? Aí eu falei, gente, ele não lavou a pia, mas tá tudo bem. Não tô entendendo. Mas ele arrumou a cozinha, né? Que ótimo. E aí, um dia eu estava até falando sobre isso na sala secreta das mulheres e ele ouviu. Aí ele, na hora, pegou e nunca mais deixou a pia sem lavar. Então, assim, eu não chego falando o que ele não fez, eu chego fortalecendo o que ele fez. Uau. Então, eu chego elogiando. E aí, às vezes, ele até percebe que ela está me elogiando, então deixa eu fazer melhor aqui. Então, isso eu acho que é uma dica importante. Muito importante. O marido tem que estar ali. Muito legal. Tá ligado? Ligado, alerta o tempo todo. Poxa, se ela falou isso, que ela... Eu assim, não foi uma invasão. Eu escutei. Sim. Sabe? E aí eu falei, poxa, se eu posso deixar dicas... Como? Sempre deixe a sua mulher falar, escuta. E muitas vezes ela só quer que você escute. Ela não quer a sua opinião. 3.600 palavras por dia. Se você bater essa meta, tá tudo tranquilo. Tá tudo certo. Acabou. Tá tudo certo. E ela às vezes só quer assim... A maioria das vezes a mulher ela já tem... Quando ela tá contando um problema, ela quer o que nesse momento? Segurança, conforto. Isso aí. Ela não quer a solução. E o homem, o que ele faz? O homem, nós somos assim. Você vai, não, eu acho, meu bem, que você deveria ter feito isso. Ei, eu não tô te contando. Eu não tô te pedindo. Só que nem isso... Ela fala assim, não estou te pedindo para resolver o problema. Eu só quero o seu conforto nesse momento. Mas a mulher também, às vezes, ela não verbaliza isso. E aí o homem também consegue, ele não tem uma bola de cristal. Ah, nesse momento ela só queria que eu abraçasse. Ela só queria que eu estivesse ali junto com ela.
mesa, né, gente? Né, linda? A gente também tem um hábito da mesa. Então, assim, e a conexão emocional, ela vai levar diretamente para conexão e intimidade do casal. Muito bom. Desconectou emocional, não vai esperando não, meu amigo, que você vai namorar, porque você não vai. Não vai. Porque a mulher é diferente do homem. Quantas vezes a gente já escutou, o homem ali, ele é fogão elétrico ali, pum, a mulher é ali. Então, assim, você tem a semana toda, aí você vai lá e trata a mulher com grosseria para chegar numa sexta-feira, querer namorar. Você vai tomar um pedala, meu amigo. É isso aí. Impossível, né, Fábio? pra Não onde correr. tem jeito. Então a mulher, ela é. Sabe o dia que a gente. O homem, principalmente quem é. O homem que é pai de casal. E se o menino veio primeiro, você vai descobrir que a mulher realmente é um sexo mais frágil. E graças a Deus que é. Porque ele se também amo completa que dessa seja. forma. Mulher mais feminina mesmo. É Os maravilhoso. traços dela, com a delicadeza. Mais sensível. Mais né? sensível. É isso aí. Quando eu falei de um jeito com o Lorenzo, e eu fui aplicar o mesmo jeito na Antonella. Chora. Não, Desde é criança isso que você aí. fala assim, É isso aí. É Então- um treinamento pra gente. o homem ele é muito grosseiro. Sem perceber, sabe por quê? Porque no ambiente dele com outro homem, isso às vezes é mais natural. Você fala mais assim, você fala... E aí, para trazer dentro de casa, é mais difícil. É verdade. A É isso aí. intenção. tem Esses que dias eu ser fiquei também. feliz, porque o meu filho, ele chegou, eu fui pegar ele, a gente faz questão de pegar ele todos os dias na escola para conversar sobre o que acontece lá dentro e a gente fica sabendo das histórias. Aham. E esses dias ele virou para mim e falou bem assim, pai, os meus amigos, eles acham que você é brabão, cara. Quando você desce lá e eles olham, eles falam assim, cara, que ele é muito brabo. É. Mas assim, talvez por minha fisionomia, porte, alguma coisa assim. Aí ele foi, começou a rir e falou bem assim, vocês não conhecem ele, vocês não conhecem ele é um amor de pessoa. Então, quando você escuta isso, né, de um filho, é uma alegria muito grande, porque a gente está entregando algo positivo dentro de casa para eles. Eu até brinquei, né, amor? Falei assim, né, a gente tava na hora do almoço, na mesa, que a gente ama isso aí que você falou mesmo. e Mesa é tudo. É tudo. E aí eu brinquei e falei assim, filho, você tem que falar pra eles que a braba aqui em casa é a mamãe. Mesa é muito importante, mesa é lugar de cura, mesa, Mas a gente mesa é tava lugar de falando- aprendizado. A gente estava falando do jogo que você ganhou, você acha que já ganhou e não ganhou, o jogo continua. É todos os dias. Então são É todos os isso dias. Olha aí. só, como? Todos os dias, meu amigo, você tem que ser intencional com sua É esposa. isso aí. Você tem que escolher amar ela todos os dias. Eu amo essa palavra, ser intencional. Não Intencional. adianta. Você tem que escolher, dependente se na noite anterior vocês não namoraram, entendeu? Porque você criou aquela expectativa e a gente estava falando que o Márcio falou da frustração, ele ensinando, treinando os filhos como a frustração. Você tem que ter essa habilidade do seu controle emocional e principalmente o controle na área sexual. Porque se você dominar isso, você não vai se frustrar. E aí você começa a cobrar e começa as pequenas coisinhas vir à tona novamente. Olha que interessante, né? A gente falou várias vezes das pequenas pedrinhas. As pequenas pedrinhas, que são as pequenas ações que deixa de fazer diárias, isso leva à destruição do casamento. E assim também as pequenas pedrinhas ao longo do dia, com os hábitos bons, com o posicionamento, com a postura daquilo que a gente tem que ser intencional, vai se construindo um casamento forte, mas leve. Ai, que lindo. Deus é o casamento mais leve, é verdade. Né? E Deus, ele é maravilhoso. É verdade, olha só, gente. A gente está falando sobre isso daqui, sobre o relacionamento, sobre a construção diária, né? Essa foi a pergunta para vocês. E nós, por exemplo, com tantas disfunções e dificuldades que nós encontramos nesse caminho, nós elaboramos uma ferramenta chamada 6 em 7. Olha, conta pra gente. O marido fica louco. 6 em 7? Como assim? 6 em 7 dias por semana. Como assim? Sucesso total. Sucesso total. É o sonho de qualquer homem, né? Eu só não sei quais homens que vão aguentar isso. Já entendi. 6 tentativas para ver se acontece uma na semana, entendeu? E você pode ser frustrado o que for. Se eu comecei a tentar na segunda, eu duvido se até a sexta eu não consigo. Então, pra você que tá aí 6 em 7. passando dificuldade de 15 em 15, uma vez no mês, tenta essa ferramenta 6 em 7.
No domingo eu descanso. E é na hora que o casal realmente é o momento de maior intimidade do casal. E começa, Calil, sabe Aí é aonde? uma só Pleno, carne perfeito. verdadeiramente, né? Uma só Isso. carne. Tem Sabe nesse aonde momento. começa? Sabe aonde começa? Começa na mesa do café da manhã. Começa de manhã. É ali, é na mesa, e neguinho tá achando, neguinho branquinho, perdão. Neguinho branquinho tá achando que começa na cama. É. Não começa na Começa nas mensagens durante o dia. No oi, meu bem, só te liguei pra Isso. dizer que eu te amo. cama. Aquele cangote, te espero mais tarde. Ah. Aquela voz sensual de locutor no ouvido. Pô, você vai esquematizando o negócio. A mulher manda aquela mensagem pro marido também, né? É, aí Durante não. o dia, tô te esperando, meu leão. É, aí chega aquele xireque de noite. Toma banho hoje que eu vou te usar. Não rola. Ainda tem uns doidos ainda que sem tomar banho ainda, né? Sem tomar banho e dá aquela coçada na virilha ainda, né? Meu Jesus. Fica bem alucinante o negócio. Como, Jesus, Impressionante. acontece alguma coisa dessa Acontece. forma, né? Ah. Como acontece? Na grande maioria, Na pra te grande falar a maioria, verdade. né, amigo? É, É. verdade. Infelizmente. Infelizmente. É triste, mas é a verdade. Então, É o que tá aí. acontecendo. O casamento é seu, desfruta dele. Ai, que Seja bom. mais leve. Então você Uau. tem que, de certa forma, o tempo todo tá ali. O casamento, hoje tem que ser melhor do que ontem. E já projetar para amanhã ser melhor do que hoje. Hoje. E Deus Uau, ele muito conecta, bom. né, amor? Olha Muito só bom. que maneiro. É facinho Olha- não. Não. Olha o insight que veio aqui agora. Pro seu casamento ser leve, tem que mudar. Tudo muda quando eu mudo. Boa, boa. Boa. Muito boa. Hoje o papo tá tão bom, tem tanta coisa para falar, mas nós estamos caminhando para o fim. Ah. E nós temos. Mas antes, calma, nós temos mais duas perguntinhas. Que conselho vocês dariam aos casais que estão enfrentando nesse exato momento um desgaste no casamento deles e vivendo mais como colegas do que de fato com essa conexão? Ótima pergunta, né, Linda? Porque muita gente, às vezes, se conectou com a gente porque também aconteceu a mesma situação dentro do casamento. Sim. Uma traição, algo assim. E, na verdade, tá vivendo um casamento morno. Não tá, nunca teve uma traição, mas tá vivendo um casamento praticamente morto. Então, assim... Você quer falar, meu bem? Você tá me olhando? Na verdade, o que levou à traição, no caso de vocês, foi essas pequenas coisinhas que vão deixando para lá? Vai Sempre. deixando Assim, pra a lá? gente deixa... Não a vai gente, agindo? eu até anotei aqui, ô Gisele, eu quero trazer algumas coisinhas, ó. Das pequenas coisas são... A gente fez um post sobre isso. 5 hábitos silenciosos que destrói um relacionamento. Engolir tudo para evitar uma discussão. Porque quando você está numa discussão, eu e Manu somos de criações diferentes, assim como Gisele e Márcia são de criações diferentes. Sim. Mas vocês vão encarar algo ali, uma determinada situação no dia, que vocês têm ideias diferentes. Vai conflitar, mas não pode confrontar. E aí, Uau. quando vem um confronto, você dá aquela desconectada e vai aos pouquinhos mesmo, as raposinhas, pequenas raposinhas da vinha, aquela passagem lá. Então, às vezes, o marido ele vai engolindo, ele não é muito de falar, porque o homem tem esse hábito maior, ele não fala. O dia que a mulher fala, explodiu. Não foi aquele dia, assim, foi juntando, o copo foi enchendo. Não foi aquele determinada situação que a mulher falou. Porque vai ficar, ela falou uma coisa num dia, por isso eles separaram. Não. Ou divorciaram, não. Foi a quantidade de vezes que ele engoliu tudo e O explodiu. ajuntamento. Aí ele fala, não aguento mais essa mulher. Por quê? Aí ele começa, do dia tal, aquela... Não, aí rola um pote porri, né? Por No quê, meu casamento. amigo? Você foi jogando tudo pra debaixo do tapete. A gente tem até um lema: a gente não vive mais de fachada. Uau. Porque a gente vivia de fachada. E foi essa crise que derrubou isso, na verdade. Então, assim, foi uma coisa muito difícil, foi o desafio maior da nossa vida, mas foi o que transformou o nosso casamento de uma maneira, assim, os últimos 5 anos melhor do que todos os anos anteriores. Porque hoje a gente vive um casamento de verdade. Então, o que a gente gostaria de deixar também, se você está vivendo um casamento de fachada, não se contenta com isso, não. E não imagina assim, é assim mesmo. Depois de 10 anos, 20, 30, 40,
Mentira! Seu casamento pode ser o melhor casamento, você pode desfrutar com seu marido, não importa o tempo de casado. Mas se você não sabe como fazer, você tem que procurar ajuda. Né? Você tem que procurar aprender, procurar livros, cursos, coisas, podcasts sobre esse assunto. Para quê? Para o seu casamento se transformar. Assim que você começa a mudar, como o Márcio falou, o seu casamento também vai mudar. E fica mais leve. Mais leve. É tudo mais... E é mais fácil mesmo, é mais leve. Sim. Às vezes uma discussão, depois você fica rindo. Nossa. Olha a leveza disso. Você fala assim, que bobeira. Quantas vezes lá atrás, que a Manu tá falando, a gente tem 16 anos. Mas nós temos vivido 5 anos de casado como nunca vivemos os 11 anos. Estou falando 5 porque já muito próximo, né? 16 anos. Então, e aí a gente vê que realmente vale a pena. A gente vê a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A gente vai vendo vinhos novos, sabe? Coisas assim, que tá tudo ali na Bíblia. A pessoa que tá assim, morna, já tá no piloto automático. Ligou o piloto automático, não vou investir mais, não vou fazer mais nada. Invista no casamento. Como é que você vai? Você investe numa graduação. Você investe numa pós-graduação, no mestrado, faz um doutorado, MBA, vou falar línguas, vou estudar fora. E aí, na hora do casamento, você não investe nem um pouquinho. O que Não é investe. eterno, você não investe. Não investe e vive pensando no terreno e esquece de investir no eterno. E Que é aí, o que casamento, acontece? família. Acontece como um mentorado essa semana. Uma mentorada, né, Giza? Foi. Um exemplo de uma história de 10 anos juntos. Se retraiu de falas, não quis compartilhar, ficou só no interno. E aí vem comunicar com a gente que aconteceu a separação. Uma separação no momento de transição deles para dentro de um dos melhores condomínios da cidade. Meu Deus. Em construção. E aí, volto a falar, vamos investir no terreno e a gente esquece de investir no eterno. Tem que ser equilibrado, Leo. Tem que ser equilibrado. E esse término desse casamento foi por conta de várias traições. Várias É o que traições. A gente, né, tem aqui, a gente falou aqui também. Então, de várias traições. E isso trouxe uma enfermidade, né, por conta Crônica, na vida. Desenvolveu um ressentimento. câncer, né, Isso. na mulher. É isso aí. Porque E não aí? foi tratado, né? E nem foi reconstruído. Na verdade, é como se ela estivesse aceitando aquilo ali. É. E o ressentimento é outro motivo. Às vezes por coisas pequenas, que o Márcio acabou de falar, que você guarda. Guarda. E você não resolve. Então, a gente tem esse acordo também. A gente entrou em atrito por algum motivo, a gente resolve rápido. Bom, Porque quando você resolve aquilo ali e você define, da próxima vez que acontecer isso, como que a gente vai agir? Você sobe de nível. Acordos, né, meu bem? Acordos, a fazer acordos. e chega um Muito certo bom. momento que nem acontece mais. Não, Isso. você tem que aprender. Porque tem gente que fala, vocês vivem uma mar de rosa. Não. Não. Só aprendemos A porque lidar, né? investimos. É. Então a gente. O que aconteceu? Houve a traição. Manu perdoou, vamos atrás, ajudas. E tem gente é que isso. não levanta a mão, Levanta a mão, não. É isso que o socorro. Márcio acabou de falar agora. Isso. A gente fez Ele parte não- do início do casamento dessa união, dessa Vamos. pessoa. Buscou ajuda. Só que passou o tempo todo sem buscar ajuda. E olha que tem amigos aqui que trabalham nessa área Aí- e não buscou ajuda. E vem comunicar no final. Eu decidi separar. Aí, Gisele, vai com os próprios braços, acha que vai ser. E o que a gente fez? Totalmente o inverso. Quando a gente viu ali, a gente foi atrás. Nós vamos buscar ajuda de pastores, psicólogo, porque eu era um cara enfurnado na pornografia, que é um mal que Uma ataca porta aberta, cada né? vez mais os casamentos. Verdade. E crescendo muito pro lado das mulheres também, porque antes era só uma figura masculina, porque isso era introduzindo para a masculinidade do homem, e achava bonito isso. E a gente quebra isso, principalmente dos nossos filhos, isso não entra na nossa casa. Não. Amém. E aí, consequentemente, fomos atrás, fomos à ajuda de pastores, fomos acompanhados. Tem gente que
tem uma primeira sessão, já ficou bom. Melhorou um pouquinho, não volta nunca mais. Se acostuma com migalhas. E sabe o que é além de mim? A ferida tá ali, Márcio. Tá, camuflado. Só que passa... Você lembra aquele pó secante antigamente? Um branquinho? Ele secava a casquinha, mas Tá machucado. tá lá por dentro infeccionado. Eu falo que coloca um band-aid, mas não trata a ferida. trata Só a ferida. mascara. É isso aí. Vive de fachada. E aí, Fingindo, deixa ali o band-aidzinho em cima dessa Ei, Manu, ferida. dá uma de doidão mesmo. Vamos atrás de tudo que a gente tá falando. Então E, vai na atrás verdade- de imersões, vai atrás de mentoria, vai atrás de... Completando Maravilha. o vício em pornografia. Quando eu descobri esse vício, que eu descobri o vício antes das traições, eu fiquei arrasada. Né? Então, a mulher, quando ela, às vezes, descobre que o marido está na pornografia, ela começa a pensar, o que, que falta em mim? O que, que ela tem que eu não Comparação. tenho? Por que, que ele está buscando isso? E aí eu gostaria de deixar para você, que já passou por isso, não é sobre você. Isso. Você não tem nada faltando. A pornografia é um vício pior do que um vício em droga. É pior do que um vício em cocaína. A Estímulos, dopamina né? que libera Dopamina no que libera, cérebro é algo assim, estrondoso. Então, quando a pessoa está nesse vício, muitas vezes ela não vai conseguir sair sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Inclusive, a gente tem um testemunho de um homem que leu o nosso livro e chegou para o Fábio e falou assim, eu fui liberto da pornografia lendo o livro de você. Uau, que Porque maravilha. aqui ele conta, né? Porque tem uns trechos que a gente ele... fala, né? Manu sobre falou isso. isso cientificamente. A Sim. dopamina que é liberada... A gente estava falando das telas. A dopamina que é liberada... E a dopamina que é liberada na pornografia é algo Sim. viciante. Viciante. É viciante porque, na verdade, você entra num sistema ali que a sua mulher não te entrega aquilo dali que você está acontecendo. Mulher nenhuma. vai Mulher entregar. nenhuma, não, mulher Nenhuma. nenhuma. A pressão, porque Perfeito. através da pornografia vem a masturbação. E através da masturbação a gente sabe que mão nenhuma vai fazer aquela vagina Isso nenhuma aí. vai fazer a compreensão que uma mão faz calculadamente, mandando a mesma mensagem que você quer, no mesmo tom, na mesma pegada. Não vai acontecer. Não acontece. Então, o que acontece? Aquilo dali acaba trazendo a situação ficar agradável. E nós já pegamos já situações, Calil, sabe de quê? Do homem atender às expectativas da mulher, mas logo depois ir pro banheiro fazer a prática do vício. Porque é nojento, como ela mesma falou. Depois que nós descobrimos os vícios emocionais internos que vivem dentro de nós, eu olhei para cocaína, olhei para bebida, olhei para cigarro. Eu falei, isso é fichinha. É só eu não ir e não comprar. Eu resolvo o meu problema. Agora, os internos é uma luta diária, é mudança de comportamento E aí... e confronto. Olha o que você confronta, olha o que você... Porque acho que assim, tô livre e nunca mais vai me chamar. Ah, Lembra daquele louvor? Todo dia o pecado vem e me chama, Me mas eu chama. escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E aí eu trago de novo o quê? Provérbios 1:7. Temor o Senhor. É isso aí. Porque só se a gente, no nosso livro tem, e a gente pode ter uma outra oportunidade de falar o testemunho por completo, que a Vamos. gente tem mais tempo, já sabe? vou falar em público aqui agora. Eu já tô me Tem próximos. autoconvidando. É Claro isso que aí. tem, é Então, muito assim, assunto. É muito assunto. Porque a gente ali no testemunho e no livro a gente fala como é que foi o passo a passo e como é que foi o processo todo. Então, assim, a gente fala muito sobre a pornografia e as escolhas. Porque a gente participava numa igreja. A gente Sim. servia na igreja. Aí acontecia, eu dava aquela cagada e aí vinha Deus. Me perdoa e tal. Aí ficava um tempo. Passava, voltava. Passava, voltava. Passava. Ei, peraí. Aí começa o quê? Aquilo que a gente tava falando. De algumas coisas que você precisa de ajuda. Porque isso não é só Muitas você coisas sozinho. não consegue sozinho. Não. Então hoje, qual que é os casais, eles, na maioria, não querem falar. A mulher não quer falar algo pro marido que vai machucar. E o marido não quer falar. Ou evitar de problemas. Ou né? evitar, mas não sabe como falar. Isso. E acaba machucando, aí vem aquele processo de um contra o outro, na hora que você vai ver, É tudo. desandou tudo. E não é sinal de fraqueza pedir ajuda, né? De sabedoria. Isso. Tem vergonha, né? É. De contar, não
Senhor, deixa pensarem que nós somos um casal perfeito. É fachada, Só que né, Lin? tá sendo impedido de desfrutar uma vida maravilhosa, Do melhor. querendo manter uma É aparência. isso. E pessoal, olha, tô tomando liberty até me perdoe, José, de cortar, mas Pode ficar à vontade. quem acompanha já o De Casal para Casais, não deixe de pedir ajuda. Tem Márcio, tem Gisele, tem eu, tem Manu. Isso aí. Nós estamos aqui para isso, porque isso queima no nosso coração. Ponto. Aquilo que nós não fizemos e só fizemos depois que o caldo entornou, ninguém precisa chegar Não precisa. nessa situação, né? Nesse passo. Hoje a gente consegue falar com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque de fato estamos curados. Manu, para mim, é um maior exemplo de perdão para mim. Primeiro, claro que Jesus, ele foi lá e... É o nosso professor. Mas de ser humano, é Manu, porque na hora que ela falou do perdão, me constrangeu tudo que eu falei. Ela tem autoridade para falar sobre perdão. Sim. E tem mais um detalhe, né, lindo? Você até falou isso que eu não sabia, ele contou isso num testemunho, que eu nunca joguei na cara dele Nunca. Ah, tem esse sobre detalhe isso. também, Então, né? assim, depois que passou, às vezes, né, vem à tona alguma coisa e tudo, e isso também é a sabedoria de Deus. Claro. Sim. Né, dele não ter que carregar essa culpa. Deus já perdoou e eu já perdoei e acabou. Maravilha. E lá atrás, Gisele, você falou sobre a pergunta do que pode fazer, né? Se pelo menos 1% cada um tem vontade de restaurar o casamento, ou então de mudar aquele casamento que tá morto para um casamento excelente, nunca vi até hoje não restaurar, nunca vi até hoje não viver um casamento leve, não viver um casamento pleno, não viver um casamento extraordinário, porque os dois querem. Tem gente que ainda consegue, um só querendo, aí vai puxando e vai ser mais difícil. Vai acontecer. Longo. Vai ser um processo mais longo. E aí você tem que estar disposto. E você, homem, tem que estar disposto. Porque muitas vezes, quando a Manu descobriu e eu fui num processo, você não pode se sentir cobrado. Não. Porque foi você que derrubou o muro da confiança. Uau. Muito forte. E aí, quantas vezes no meu masculinês, não sei se nem existe, mas, né? Mas assim, como homem, Vambora, coloca eu como tô nome, sendo nome cobrado. próprio. Peraí, mas não tô fazendo nada, tô sendo cobrado. Não, peraí. Aí são coisas que você vai se educando, né, Márcio? Sei que é muito estudioso, vocês dois também, sobre essas coisas da emoção e tudo mais. São coisas que você vai se educando. Porque eu tô sendo cobrado. Mas peraí, foi eu que quebrei o muro lá atrás. É isso aí, Eu que tenho que ir lá e autorresponsabilidade. colocar a autorresponsabilidade. Eu que tenho que ir lá e reconstruir esse buraco que eu deixei. Muito bom. É Sabe? isso mesmo. Porque, Fábio, Meu quando Deus. você fala sobre isso daí, a gente entende realmente sobre ser sacerdote. E se você souber o que é ser sacerdote, você vai trazer a autorresponsabilidade para você Perfeito. e você vai ter as mudanças que tem que mudar. Porque todos do seu lar está sobre a sua responsabilidade. Perfeito. Deus te entregou isso em suas Essa é a mãos sua missão. para você cuidar dela e amar ela como Jesus amou. E também os filhos. Essa é a sua missão. Essa é a Quando missão. Manu falava alguma coisa que já gerava algum desconfiômetro, ela tá com uma janela lá, ela tava dentro de casa, eu tava no trabalho, aí qualquer coisinha que remetia... Virava o gatilho ali porque pra é o poder gatilho. levar. É. Aí que eu tenho que ser o agente, o quê? De trazer essa segurança novamente. Fazia selfie, linda, tô aqui, ó. Numa mesa igual a gente tá Isso aqui. aí tem que ser construído novamente. Porque eu preciso reconstruir o passo a passo. Aquilo que foi Ponto. destruído. O homem, uma das coisas que o homem ele tem que entender, ele quem promove a segurança da esposa. isso. É ele quem promove a confiança da esposa. E uma esposa segura, uma esposa confiante, meu amigo, Acabou. as outras coisas vão vir naturalmente. Você vai ver o Verdade. que Consequência. essa mulher vai fazer com você na hora do namoro, porque ela se sente confiante ali. Confiante. É aí. Aí tem uma conexão de espírito, de alma, literalmente. Totalmente. A palavra Totalmente. conexão é isso. Total. E não existe, né, nenhum casamento perfeito. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas o casamento perfeito não existe, nosso casamento é perfeito, o de vocês não é perfeito. Não é perfeito. O que mudou é que vocês decidiram buscar quem de fato aperfeiçoou o casamento, que é Deus. É Deus. É isso Porque não aí. existe um casamento sem a presença de Deus. É o que Quando faz toda a você- diferença. como. Quando não você- tem como. Não Quando tem. você decide isso, né? Quando você decide trazer a presença do Senhor para dentro do seu relacionamento, você faz o quê? Você traz
o Espírito Santo de Deus para viver junto com vocês. Tomadas de decisões. Poxa, Quantas tomadas de decisões que a gente Quantas, fez meu Deus. por nós e não por ele. e eu falo para você, Fábio, eu fiquei muitos anos na minha vida, nós temos 15 anos de caminhada, né, meu bem? 15 para 16 anos Cristão, né? cristão. Nós estamos 25 anos 25 de anos, casados isso. Uau. e 15 de convertido. Aí os 10 anos foram De entregando o disfunções. pior um do outro, a disfunção. Mas, quando nós decidimos mudar, nós pegamos um caminho que lá eu via que muitas das coisas se repetiam Sim. por falta de conhecimento. E eu achava que estava tudo certo. Não, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ir para o vale, eu tenho que orar. Eu tenho que ir para o monte, eu tenho que orar. Mas beleza, eu estava ficando top espiritualmente falando. Mas o que estava faltando? Estava faltando, ela buscava também, só que estava faltando meu amigo. Buscar junto, os dois. Aí eu vou atrair o Espírito Santo de Deus para o meu casamento. Isso. Vai ser totalmente diferente. Euzinho aqui, pegar e orar, pagar um preço. Eu vou jejuar. Deus é misericordioso. E a salvação, ela é unitária mesmo. Então, ele vai me encher, vai me usar, porque isso daí vai acontecer. Mas e no meu casamento? A oração em casal, ela move, tá? Move. Ela move o reino espiritual e é online, vem assim, rápido. É verdade. Então, pra gente finalizar, eu gostaria de que vocês resumissem a história de vocês em uma frase. A gente, Sei que é desafio, que é tanta coisa. são muitas coisas a gente no próprio livro nosso, né? A gente fala logo que começa o livro, os códigos da traição, todo deserto traz consigo um potencial de crescimento e aprendizado. Cabe a nós decifrar os códigos para passar de fase e compartilhar com os outros a nossa experiência. E o que a gente pode dizer? Todo mundo pode ter um casamento mais leve. Uau! Se a gente for resumir assim, você também pode ter um casamento mais leve. Que maravilha, Nós sensacional. temos um casamento mais leve. O acesso é geral. E o que hoje queima, eu acredito que para vocês também, queima em nossos corações, restaurar um casamento, restaurar uma família, queima nos nossos corações, viver um relacionamento leve, queima nos nossos corações, construir uma família saudável e a partir de nós, deixar o quê? Um legado. Foi legado. É Legado isso. para os nossos filhos. Muito bom. Para na hora que a Antonella esses dias, né, Lili, falou que queria ser um monte de coisa, você lembra que você falou? Ela queria ser veterinária, queria ser cabeleireira, maquiadora. E aí ela fala os dias da semana que ela ia trabalhar em cada coisa. E eu falei, meu Deus. E aí um dia, depois, né, de alguns meses, ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu não vou querer ser nada disso. Eu falei, por quê, filha? Não, eu vou querer ser igual a você, eu quero ser mãe. Ai, Uau. que lindo, Então, gente. Olha o legado da Isso. história. Ela falou assim, porque senão eu não vou ter tempo de cuidar dos meus filhos. É isso Então, aí. assim, uma criança de 7 Massa. anos já está colhendo e já está vendo o valor, né? Isso aí. Que é uma mãe tá junto, uma mãe tá ali ensinando, uma mãe está sendo chata em alguns Dá momentos. trabalho, mas vale a pena, né? Vale a pena. Vale. Dá trabalho, Dá mas vale a trabalho, mas vale a pena. E é pior do que... Então, eles Dá- têm que... mas casamento ruim, família ruim, destruída, dá mais trabalho trabalho também. ainda. Não, mais acho que- trabalho ainda. dá mais trabalho ainda, mais triste. Muito triste. É triste, é Um cinza. investimento que você tem que fazer depois. Ah. Né? Então, é muito gostoso, é muito prazeroso. Os nossos filhos, um dia chegar, eu quero ter um casamento melhor do que o do meu pai. Já colocaram data já. Que maravilha. Mas se ele fala assim, se ele falar assim, melhor, pode ser que o casamento do pai foi ruim. Então, Mas ali, igual. eu quero um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Mas vou lutar para ser até melhor, porque eles já são modelos para mim. Eles Isso já aí. são referências. Eu acho que na hora a gente chegar lá, tiver bem velhinho assim, deve ser maravilhoso para um Com pai certeza. chegar e o filho falar, ó, Missão pai, cumprida. você senta lá, você e seu filho, frente a frente, mas ele chega, pai, eu espelhei o meu casamento no casamento do Senhor. Uau. Que lindo, né? Missão cumprida, né? Você É fala. isso aí. Sensacional, gente. Nossa, Fez toda a diferença. Toda a diferença. Valeu a pena. E eles, vocês a mesma coisa. Nossos filhos, eles vivem todo esse ambiente nosso de que não é fácil você vencer, né? Você empreender nessa Não é. área. Não. É muito Mas desafio. Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar,
Você pode passar uma turbulência, você pode passar uma tempestade, mas ele tá ali contigo o tempo todo. Como um sábio amigo meu, amigo nosso em comum fala, ser empreendedor cristão é uma coisa. Agora, ser cristão empreendedor é outra coisa. Uau, muito bom. Gente, que maravilha, né? A gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, que é muito interessante. Não, vai ter muito bis. assunto, vai ter bis. Mas eu já quero agradecer, Fábio, pela presença de vocês, Manu, tá? Já quero agradecer de coração vocês estarem aqui nessa mesa, compartilhando a história de vocês, né? Compartilhando tudo que vocês se colocaram à disposição de fazer acontecer e ter um casamento de fato hoje mais leve. Né? E hoje está transbordando para muitos casais, muitas famílias. Verdade. Então, obrigado, gratidão, parabéns pela decisão de não desistir, né, do que Deus sonhou, desenhou, que é a família. Nossa, que agradecer. Nosso primeiro ministério, né? E não se calar, né, gente? Eu lembro Gratidão. quando... Gratidão. Eu lembro quando... Que bom que acabou. Teve que você acabar agradecer. ali, porque senão a gente não acabava. Eu lembro quando vocês falaram, eu lembro quando nós nos conhecemos, eu falei com vocês, né? Tão bom conhecer pessoas que estão no mesmo propósito. Porque a gente vê que a gente tem capacidade de espelhar outros casais, que eu conheço que tem vários que têm o mesmo chamado que a gente, porém se acovardam. Sim. É isso aí. Verdade. E a gente está aí, de frente Vamos com pra cima. espada e orgulho. Bora pra cima, né? Bora. Glória Em a nome Deus. das mãos, me tocou para fazer uma oração Amém. por vocês. Amém. Amém. Deus querido e amado, Pai, nós glorificamos e consagramos esse programa que já vai ao ar semana que vem, já foi até gravado, Pai. Que cada semente aqui, Pai, invada casas, invada famílias, Deus. Mas não invada da maneira pejorativa, e sim, Pai, vai lá de encontro a esses corações, dessas pessoas que estão precisando. Quero colocar aqui diante do Senhor, Pai, a vida do Márcio, da Gisele, Amém, Jesus. os filhos, os negócios. Pai, prospera esse casal. Amém, Senhor Deus. Leva o de casal para casais, para fora do estado, para fora do país. Senhor Deus. Que eles possam, através do Senhor, papai, convidar pessoas renomadas que falam desse mesmo assunto. Deus, em nome de Jesus, prospere esse casal, Pai, financeiramente, materialmente. Mas o Senhor jamais deixe de dar um maná espiritual para eles diário, Pai. A tua presença no casamento deles. Onde ele colocar as plantas dos pés deles, que o Senhor esteja à frente, Pai, prosperando, usando a vida deles. Coloca casais ávidos para conhecer o Senhor, casais que precisam de restauração, casais que precisam melhorar o casamento. Traz clientes para eles, Pai. Estou falando sim, papai, financeiramente. Não é ilícito falar isso, porque o Senhor colocou essa missão sobre a vida deles. Amém, e o Senhor seja com eles, Pai, em nome de Jesus. Reveste eles das armaduras do Senhor, Pai. Ô, Pai, do capacete da salvação, da coraça da justiça. Ô, Pai, da sandália do Evangelho, Pai, da tua espada, que é a palavra. Em nome de Jesus eu lhe peço, seja com eles, Deus, desde a hora que ele acorda até a hora que eles vão dormir. Amém, Jesus. Use esse casal poderosamente, leve eles a lugares que eles nunca foram, Pai, e nem sonham, Deus. Em nome de Jesus, colocam produtos, outros negócios para eles, para eles terem muitos negócios, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. E repreendo agora, Pai, qualquer retaliação do adversário sobre esse casal, sobre a família, sobre os negócios. Em nome de Jesus, qualquer seta, qualquer mal olhado, qualquer mal agouro, qualquer espírito de inveja caia por terra em nome de Jesus. Amém, Jesus. Venha cobrir com o teu sangue a vida do Márcio, a vida da Gisele, os filhos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esta conexão, obrigado por esse programa, obrigado por esse carinho, obrigado por essa amizade. Assim nós oramos porque somos da mesma igreja, Pai, em nome de Jesus, somos irmãos, mas principal, somos do mesmo reino, Deus. Amém. Usa-nos também, Pai, de igual maneira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gratidão. Glória a Deus. Nossa, tem como, né? Receber um presente melhor do que esse. Maravilhosa. Gratidão demais. Amém. Recebo tudo, né? Vambora. Gente, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui conosco todas as quartas-feiras. Então, aproveita tudo que esse episódio te proporcionou, coloca em prática, que aí vira sabedoria, né? Todo conhecimento colocado em prática é sabedoria, tá bom? Então, gratidão.
e pela sua companhia até agora conosco. E fique de olho, antenado até o próximo episódio de Casal para Casais. Beijo grande. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.